Boa tarde, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos ler de novo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa palavra está escrita no livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro messiânico. O nome Isaías quer dizer salvação do Senhor, o que tem tudo a ver com o seu livro, porque o livro dele é um livro que fala sobre a salvação de Deus, sobre o plano da vinda de Jesus Cristo. É um livro messiânico que fala sobre o Messias, a vinda do Messias sobre a terra. Em várias passagens de Isaías, todo o livro se refere à vinda de Jesus. Nenhum livro enfatiza e deixa tão declarado, fala tão declarado sobre a vinda do Messias, que seria o nosso Salvador. E como eu falei antes, Isaías só poderia mesmo ter esse nome que significa salvação do Senhor. Este foi um livro escrito mais ou menos há 600 a 700 anos antes de Cristo. E essa palavra eu quero completar ela, ou na verdade, ela vai completar o que está escrito lá em Mateus capítulo 25. Para vocês terem uma ideia de como um livro que foi escrito há 600, 700 anos antes de Cristo pode ter uma ligação tão grande, tão forte, um livro tão moderno, porque eu sempre falo que a Bíblia toda ela é um livro moderno. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que se renova a cada dia. E eu quero linkar com a parábola das 10 virgens que está lá em Mateus capítulo 25, que eu vou ler bem rapidamente a parábola. Mateus capítulo 25, uma parábola que Jesus ensinava aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte, a nós e a vós. Ide antes e comprai dos que vendem para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E os que estavam preparadas entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quero trazer uma pequena reflexão, uma pequena palavra sobre essa parábola que Jesus nos alertava sobre a sua vinda, sobre a vinda do reino de Deus, sobre a vinda de Jesus sobre a face da terra para levar a sua noiva, a igreja. E eu quero falar um pouquinho, isso aqui é uma parábola que Jesus estava falando, ele fez relação com o casamento judaico, Foi uma relação que ele faz aqui com o casamento judaico. E eu quero explicar um pouquinho do casamento judaico para a gente perceber algumas coisas nessa parábola e para entender melhor, para entender melhor a parábola e o que ela nos quer, de forma clara, o que ela nos quer dizer hoje. Bom, o casamento judaico, naquela época, geralmente ele se dava à noite. Vou ser rápida, não vou trazer muitos detalhes, mas o casamento judaico ele se dava à noite por causa, o calor era muito grande durante o dia, então geralmente o casamento judaico ele acontecia à noite, E ele acontecia de que forma? Eu vou falar só em relação à parábola, tá? Tem outros detalhes, tem outros itens, mas eu vou falar só relacionando a essa parábola aqui que Jesus conta. Na época, a noiva, ela se preparava toda, ela se arrumava toda e ela ficava então numa casa esperando o seu noivo. Isso era o casamento judaico. E junto com ela ficavam 10 virgens, 10 moças eram virgens. Essas moças, elas ficavam então junto com a noiva, onde a noiva estava, seja na casa do pai dela, ou em algum ambiente, elas ficavam ali junto esperando o noivo, junto com a noiva. Ficavam então as 10 virgens e a noiva ali junto, todas elas bem arrumadas, todas elas prontas, todas juntas esperando para o cortejo, para a festa de casamento. Então acontecia o seguinte: chegava um momento em que o noivo mandava buscar a noiva,
né? Que ia começar o cortejo, ia começar a festa, então eles mandavam buscar a noiva. Isso era um ritual do próprio casamento judaico. Então, aquelas 10 virgens, o que elas faziam? Elas pegavam, como era noite, elas tinham que sair na rua com a noiva, elas tinham, uma das obrigações delas era de iluminar o caminho para a noiva poder passar, para a noiva poder ir junto. Elas acompanhavam a noiva até o noivo. E elas levavam consigo, então, para iluminar o caminho, essas lâmpadas que a Bíblia se refere, que Jesus fala aqui na parábola. Essas lâmpadas nada mais eram do que tochas compridas, longas, e em cima, nas tochas, nas suas pontas, tinha uma bucha de pano muito grande em volta ali. Elas mergulhavam no azeite, elas acendiam o fogo ali, e esse azeite fazia com que durasse mais, esse fogo queimasse por mais tempo, né? Porque não se apagasse logo e o fogo ficava mais iluminado, ficava mais reluzente, visível o caminho. Então elas pegavam aquelas tochas, mergulhavam no azeite e colocavam fogo ali. Então aquele fogo queimava de uma forma muito clara, muito vibrante, muito iluminada. E as 10 virgens então saíam levando aquelas tochas e acompanhavam a noiva, e isso clareava todo o caminho para a noiva poder caminhar com segurança até o seu noivo que estava esperando para o cortejo. Porém, o caminho poderia ser longo e esse fogo então poderia se terminar. Só que para acender essas tochas novamente, elas teriam que ter azeite. Então o que elas faziam? Elas levavam consigo uma vasilha com azeite, né? Que no momento que aquele fogo se apagasse, elas poderiam acender de novo, porque ele só acendia se botasse azeite novamente. Então elas saíam com as suas tochas e com a sua vasilha. E cada uma delas era responsável por levar sua tocha e sua vasilha e acompanhar a noiva até lá. Era esse é um dos rituais do casamento judaico. E o interessante aqui nessa parábola, que Jesus descreve muito bem, contando para que eles entendam, porque eles sabiam, se uma das virgens ficava sem azeite, ela não poderia acender a tocha e ela prejudicaria o casamento. Ela seria diferenciada de todas as outras que estavam preparadas. Ela seria uma das acompanhantes, uma das virgens que não estava preparada. Então, chegando lá, a porta se abria, a noiva entrava e todas as virgens que estavam com as suas tochas acesas, elas poderiam entrar para a festa. Elas entravam para a festa, porém aquelas que estavam com as suas tochas apagadas, elas não poderiam entrar. Elas não estavam preparadas, elas não estavam de acordo, elas não cumpriram bem o seu papel, então elas não poderiam entrar para a festa, para o cortejo do casamento. Então elas eram deixadas de fora, porque deduzia-se que elas não foram sábias, elas não foram prudentes, elas não cuidaram das suas obrigações. Então elas tiveram que ficar de fora, foi dada a chance a elas, né? O interessante aqui, que eu já quero começar a falar, é que todas elas tinham a oportunidade de ter o azeite, de ter a sua lâmpada e de poder acompanhar a noiva de forma igual. Nenhuma recebia mais ou menos azeite, todas elas tinham azeite suficiente, tinham acesso a esse azeite suficiente. Então, caso alguma não tivesse, é porque foi negligente, é porque foi imprudente e porque não cumpriu bem a sua tarefa. Não foi, digamos assim, organizada. Então, já começou a ficar mais claro aqui o que Jesus estava nos mostrando. Agora, algo que eu quero chamar a atenção é que a parábola não fala da noiva. A gente sempre entende que a noiva é a igreja de Cristo, mas a parábola aqui de Jesus, ela não fala da noiva. Ela fala somente das virgens. Por que isso? Porque certamente Jesus estava querendo enfatizar, estava querendo mostrar, estava querendo dar visão para eles de estar preparados, de que todos ganharam uma tarefa, todos têm uma tarefa e todos têm acesso a conseguir, têm maneiras para conseguir essa tarefa. Todos têm que estar preparados e que a tarefa ela seria individual. Eu tenho que cumprir o meu papel, eu tenho que estar preparado individualmente das outras pessoas e que muitas vezes eu não vou poder ajudar, não vou ser responsável por ajudar a outra pessoa a cumprir a sua tarefa, porque essas virgens que foram imprudentes, as que foram sábias, as prudentes, olharam para elas e disseram:
Nós não podemos dividir o nosso azeite com vocês, porque se nós fizer isso, vai faltar azeite para nós. Então vocês, quem sabe vocês vão ligeiro, comprem o azeite de vocês e venham, né? Elas estavam já prontas, já compraram o suficiente para elas, quem sabe na vasilha delas o que cabia era aquilo. E se elas dividissem com as outras, elas não conseguiriam entrar. Elas perderiam a oportunidade que lhe foi dada. Então elas eram muito sábias, elas eram muito prudentes e elas tomaram a atitude correta. Porque se elas tivessem dividido o azeite, ia faltar para elas, nenhuma das duas ia entrar. Então, para ver como o chamado de Deus, como a nossa tarefa aqui na terra, a nossa obrigação, aquilo que Deus nos dá, a nossa salvação é individual. A nossa salvação é individual. A nossa salvação não pode depender da opinião, da decisão das outras pessoas. A nossa salvação, ela é individual, ela é intransferível, nós não podemos transferir, não podemos pedir Deus, leva o fulano ou ciclano no meu lugar. Nós não podemos fazer isso, porque nós não podemos salvar as outras pessoas e nem as outras pessoas podem nos salvar. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Nós somos responsáveis pelas nossas obrigações. Nós somos responsáveis por estar prontos para a festa. E essa parábola aqui, ela fala sobre a vinda do noivo, a vinda de Jesus. Quando ele voltar, quando ele retornar para esta terra. Então, irmãos, é uma palavra da gente pensar como nós vamos estar quando o noivo nos chamar. De que forma nós vamos nos apresentar quando o noivo nos chamar? Porque ele vai nos chamar um dia. E eu quero chamar atenção também para uma outra parte aqui, no livro de Mateus, no verso 25, aqui ainda na parábola, uma outra parte que diz assim, ó. Lá no verso 5, olha só. Lá no verso 5 começa assim, ó, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O que era da gente esperar aqui é que dormiram as loucas, as nécias. Mas aqui a Bíblia fala, a parábola que Jesus conta, ele disse assim, ó, todos dormiram, mesmo aquelas que estavam preparadas. Mesmo aquelas que estavam preparadas dormiram. Mas tem uma diferença, uma única diferença. Elas podiam estar dormindo, elas podiam estar descansando, mas elas estavam preparadas. Ó, então ali, ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos dos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Talvez quando elas foram quando elas estavam junto ali, isso é um ponto muito importante para a gente chamar a atenção, talvez quando elas estavam junto, todas elas, as 10 virgens, todas elas tinham azeite, todas, só que talvez aquelas nessas, elas podem ter olhado e pensado, o que eu tenho chega, isso aqui basta, não preciso de mais, não vou precisar de mais, tá bom assim, não, mas o caminho é curto, eu conheço o caminho, não, mas eu já sei como é que é isso que vai dar. Então, sabe-se lá, né, quanta coisa pode ter acontecido, quantas desculpas elas podem ter dado, mas o fato é que todas dormiram e quando elas acordaram, elas disseram, as nossas lâmpadas se apagaram. Talvez todas estavam com as lâmpadas apagadas, ou não, talvez só as nécias, as prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas. Mas o fato é que elas olharam e disseram, nossas lâmpadas se apagaram, nós não temos como apagar. Mesmo que uma das lâmpadas das prudentes estivesse apagada, ela teria como acender, porque ela tinha óleo. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Sabe que o que pode Jesus ter falado ali, ó, todas dormiram. A gente tem altos e baixos na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não duvida, quantas vezes a gente não tem uma queda, quantas vezes a gente não cai, quantas vezes a gente não falha, né? Mas isso não significa que nós estamos sendo imprudentes.
Muitas vezes isso não significa que nós estamos aqui, porque diz todas dormiram. Isso às vezes não significa que nós estamos despreparadas. Não. Porque quando elas acordaram, elas disseram, opa, a minha está acesa ainda, eu peguei no sono, eu dei uma toscanejada, eu caí, mas eu estou com bastante azeite. Porque quando eu estava forte, quando eu estava acordada, quando eu estava bem, eu me preparei. Eu aproveitei aquele momento e eu me preparei. Eu sabia como era o caminho, então eu me preparei. Eu sabia que eu podia cair, então eu me preparei. Eu sabia que eu podia dar uma deslizada, então eu me preparei mais. Em todo momento elas foram prudentes, elas estavam preparadas para poder acompanhar a noiva até o noivo, para cumprir a sua tarefa. Para cumprir a sua, elas sabiam que a tarefa delas era deixar as lâmpadas acesas para iluminar o caminho da noiva. E elas cumpriram a sua tarefa. Eu quero ler aqui um pouco. Eu quero ler alguma coisa aqui sobre a parte que fala do... deixa eu ver onde é que está aqui. Vamos ver aqui, próprias diferentes daquelas. Quero ver a parte onde fala aqui que todas. Olha só, tá? A parte que fala das nécias aqui, ó, só pra gente dar uma melhorada aqui nesse entendimento. Que todas adormeceram, ó. A afirmação do verso 5 de que todas as jovens tomadas de sono adormeceram não é feita a modo de recriminação, mas para pôr em relevo a verdade de que quando elas eventualmente se levantassem não teriam tempo para nada, exceto para reabastecer as suas lâmpadas. Isso é muito importante, um ponto muito importante. Aquelas que dormiram, o tempo de todas elas, das 10, era curto, era um tempo muito curto. Elas só teriam tempo de acordar e dizer, o noivo está me chamando, eu tenho que ir. Elas não teriam tempo de ir lá correr, comprar azeite, de se preparar, mas agora eu preciso fazer isso, mas eu ainda preciso pedir perdão por fulano, preciso pedir perdão por ciclano. A única coisa que elas teriam tempo de fazer era pegar a sua lâmpada, que estava ali do seu ladinho, na sua mão, que estava ainda acesa, pegar a sua vasilha de azeite e se mandar porque o noivo estava chamando. Isso é mais um ponto assim, ó, como a gente deve estar preparado para o dia que o noivo nos chamar. O dia que ele voltar ou o dia que ele nos chamar. Porque todos nós vamos partir dessa vida, isso é certo. Todos nós vamos partir dessa vida, essa vida não é eterna. Todos nós iremos para uma vida eterna, ou com Deus, ou no céu ou no inferno. Existem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Para qual deles nós estamos nos preparando? E pode ter certeza que quando Jesus nos chamar, a gente não vai ter tempo para fazer nada. Não acontece assim? Fulano partiu, tô lá doente, descobre uma doença, descobre alguma coisa, não tive tempo de pedir perdão, não tive tempo de consertar aquilo que eu devia ter consertado, não tive tempo de amar, perdi meu tempo fazendo coisas erradas. Então assim, ó, essa mensagem que eu quero agora entrar e realmente trazer é: não deixe nada para trás. Não deixe nada para trás. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo de pedir perdão é hoje. O tempo de reconciliar é hoje. O tempo de pensar na vida, pensar nas atitudes que a gente está tendo é hoje. O tempo de visitar é hoje. O tempo de abraçar. Lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Mas Deus todos os dias Ele nos dá tempo para reconciliação, nos dá tempo para o perdão, nos dá tempo para o amor. Enquanto nós estamos vivos, nós temos que procurar fazer isso na nossa vida. Nós temos que procurar seguir a paz com todos. Porque existe uma música, um louvor, que ele fala assim: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não é vaidoso e quem sabe amar. Mãos limpas, coração puro. Quando Herodes
o povo pedia para julgarem a Jesus e soltar Barrabás, ele disse: eu lavo as minhas mãos. Ele queria lavar as mãos daquele sangue inocente. Mãos limpas, coração puro. Isso não significa que a gente não vai errar, que a gente não vai sentir, às vezes, uma raiva, um sentimento ruim. Não. Esses sentimentos, eles estão inerentes a nós. A gente não tem como não sentir, às vezes, raiva, não sentir uma mágoa, não se entristecer, não ficar brabo. O problema não é sentir esses sentimentos, o problema é o que nós vamos fazer com eles. Aonde nós vamos colocar esses sentimentos? O que a gente vai fazer com eles? Muitas vezes a gente tem medo até de reconhecer esses sentimentos, porque a gente sabe que eles são ruins. Ainda mais quando a gente tá buscando algo melhor para a nossa vida, tá buscando Deus, tá buscando Jesus, o Espírito Santo para a nossa vida. Então às vezes a gente tem medo. Não, eu não tenho, eu não sinto raiva, eu não sinto ciúme, eu sou perfeita. Isso é mentira. Todos nós sentimos raiva, temos sentimentos ruins, às vezes temos ciúmes. Tem pessoas que têm mais, outras menos. Algumas até podem não ser pessoas ciumentas, mas tem outros sentimentos que são ruins. O problema é o que nós vamos fazer com eles. Como nós vamos detectar esses sentimentos? Nós temos, por isso que Jesus fala antes de comer o pão e tomar o cálice, ele diz: analise-se o homem, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos todo dia nos examinar, pensar nas situações, e geralmente quando nós fizemos algo errado, tomamos uma decisão errada, a nossa mente acusa, porque nós ficamos às vezes dias pensando naquilo, e é bom, porque é um sinal que Deus está nos curando, nos chamando para ser pessoas melhores. Pessoas melhores. E essas coisas, elas podem nos impedir de estarmos preparados. Agora, se Deus conhece o coração de cada um, Ele sabe quando a gente está disposto a mudar, quando a gente está disposto a procurar as pessoas, a pedir perdão, a pedir desculpa, a ser diferente, a ser melhor. Porque esses sentimentos ruins, vingança, ficar pensando, guardando remorso dentro de si, guardando rancor, mágoa, isso aí só faz mal pra gente. E isso aí não nos ajuda em nada. Nada, nada, nada. A vingança e a justiça e o juízo pertencem a Deus. E a coisa mais libertadora que existe é o perdão. Quando nós liberamos o perdão, é a melhor coisa que existe. É tu poder dizer: eu te perdoo. Às vezes a gente pensa, mas não é tão fácil assim, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se a nossa boca confessa, se a nossa boca fala: Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Às vezes isso é automático. Às vezes tu esquece aquilo, daqui a um mês tu lembra e pensa: nem sinto mais nada em relação àquela pessoa. Entrega tudo para Deus. Todos os sentimentos, tudo aquilo que te impede de tu ter azeite na tua vasilha e tu poder andar com a tua lâmpada iluminando, porque os sentimentos ruins, eles ofuscam. Eles ofuscam. Sabe aquela vela que às vezes o fogo dela tá alto, daqui a pouco ele murcha? Isso são os sentimentos ruins da nossa vida. Eles nos ofuscam, eles nos oprimem. Eu sinceramente achei que a mensagem ia para o outro lado, mas graças a Deus, porque isso é uma das coisas que nos impede de estar preparado para quando o noivo voltar. Quando o noivo voltar, existem pregações lindas, existem pregações empolgantes, maravilhosas. Mas do que adianta nós escutarmos todas essas pregações? Do que adianta a gente escutar que Deus, Ele é um Deus que não nos abandona, Ele é um Deus que sempre está conosco, Ele é um Deus que não desiste dos seus. O livro mesmo de Isaías que eu citei no início, ele tem promessas maravilhosas, maravilhosas do que Deus é, do que Deus faz na nossa vida, do que Deus é para nós. Mas do que adianta tudo isso se nós não vamos poder viver isso por causa do peso que está dentro de nós, por causa dos sentimentos ruins que está dentro de nós? Libera perdão, libera amor, libera.
Mesmo talvez você tá guardando uma mágoa de uma pessoa e você não tem coragem de chegar, ou ir na casa dela, ou você você simplesmente diz, não, mas eu estava certo, eu não vou voltar a conversar com essa pessoa, eu não vou mais olhar para a cara dessa pessoa. Mas isso vai prejudicar muito mais a você do que a pessoa. Peça para Deus, Senhor, eu queria, mas eu não consigo. E neste momento, Senhor, talvez eu nem queira saber dessa pessoa. Mas agora talvez você está ouvindo essa mensagem pensando, mas é errado. Eu preciso curar, eu preciso tratar isso. Peça para Deus, só coloca para Ele, só coloca e diz, Deus, eu não tenho coragem, eu acho que eu estou certa, aquela pessoa errou comigo, ela falhou comigo, estou muito magoada, estou triste. Coloca isso para Deus. Às vezes você está pensando, eu preciso me vingar, eu preciso fazer alguma coisa. A vingança pertence a Deus. E a vingança que eu falo para vocês é que Deus faz a coisa certa. Deus, Ele age de maneiras misteriosas e caminhos estranhos. Deus, Ele faz a coisa certa. Quantas coisas na nossa vida que nós entregamos para Deus, nós deixamos Deus agir. E a gente olha depois e diz assim, eu jamais conseguiria fazer daquela forma. Quantas vezes a gente vê a mão de Deus na nossa vida, a gente vê Ele agindo, a gente vê Ele fazendo as coisas. E só eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui, ó, que está também lá no livro de Isaías, no capítulo 48, verso 17. Livro de Isaías, capítulo 48, verso 17, que diz assim, ó, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha só, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Deus ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isso aqui está escrito lá no livro de Isaías. Deus nos ensina o que é útil. Ele pode te ensinar o que é útil. E Ele pode ensinar o caminho que tu deves andar. Por isso que a palavra também fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Talvez você pode estar se perguntando, mas eu sempre ouvi a parábola dos 10 talentos, a parábola das 10 virgens de uma outra maneira. Só que no caminho, o que impediu as virgens? O que impediu aquelas moças de estarem preparadas? O que está impedindo você hoje de estar preparado para a vinda do Senhor? O que está impedindo você hoje de estar preparado para entrar nas festas, nas bodas? Pensa, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de olhar para a nossa vasilha e pensar, é a oração, leitura da palavra, é a meditação, é fazer o bem, é ajudar alguém, é abraçar, é mudar aquilo, as atitudes, o que você precisa mudar. Pensando sobre isso, reflita comigo. O que me impede hoje de entrar? O que me impediria hoje? Talvez você vai dizer, mas não tem nada me impedindo. Sempre tem coisas que a gente precisa melhorar. Melhorar. Pensa nisso. Reflita nisso hoje. O que te impede de entrar? O que te impediria hoje de entrar no reino dos céus? Porque Jesus, ele vai voltar. Um dia a gente vai se encontrar com o Mestre. Um dia ele vai vir. E aí ele vai perguntar para nós. Eu tinha azeite disponível para vocês. Eu tinha azeite sobrando. O azeite estava disponível. Era só você buscar. Era só você pedir, Senhor, eu quero brilhar mais. Eu tô me sentindo como se eu tivesse apagada, eu estou me sentindo fraca, eu não consigo caminhar, eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. Deus, ele tem azeite de sobra transbordando para derramar sobre as nossas vidas. Para derramar é só você pedir, conversar com ele, falar com ele. Falar com Deus é tão importante. Tudo a gente aprende falando com ele.
Tudo nós aprendemos falando com Deus. E eu quero terminar aqui, deixar essa mensagem hoje para você refletir. O que te impede de ter a sua vasilha hoje cheia de azeite? De estar com a sua vasilha preparada? Preparada. Eu posso dormir, eu posso falhar, eu posso cair, eu posso tosquenejar. Mas eu sei que quando o noivo chegar, quando o noivo estiver vindo, eu vou olhar e vou dizer, meu Deus, dormi, Senhor. Pegou no momento que eu estou dormindo, mas está aqui a minha vasilha. Eu consigo caminhar, eu consigo ir, eu não preciso voltar. Tudo aquilo que o Senhor disse para mim fazer, eu fiz. Tudo aquilo que o Senhor me pediu, eu fiz. A minha missão de vida eu cumpri. Eu descobri qual é, Senhor. Eu fui atrás, eu busquei, porque há um Deus no céu. Eu sempre gosto de meditar sobre o que Daniel disse. Daniel, conhecido como Daniel da Cova dos Leões. Há um Deus no céu que revela todas as coisas. Deus é verdadeiro, Deus é real. E você precisa conversar com Ele e Ele vai te mostrar o que você precisa ainda melhorar. E Ele vai dispensar graça, unção e azeite sobre a sua vida. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.